Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje, Dia Nacional da Cultura. Estamos aqui numa live para falar sobre os seminários Cultura e Democracia que vão acontecer na próxima semana, a partir do dia 8. Nós estamos também vamos poder falar do Dia Nacional da Cultura, vamos pensar como é que cultura e democracia se entrelaçam, os desafios hoje tanto da cultura como da democracia. E tem muita gente legal que vai participar aqui. Já estou vendo aqui Juca Ferreira, Guilherme, William Habermann, daqui a pouco entra a Vivi também. Vou convidar aqui o Guilherme Varela para entrar ao vivo também. Daqui a pouco a gente entra com o William, que é coordenador de programas da Fundação Frederic Ebert. Daqui a pouco também a Vivian Farias, que é vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, Juca Ferreira, Guilherme Varela, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Juca. Tudo bem, nós estamos chamando a turma aqui para entrar. Eu acho que a gente, enquanto não sei se a Vivi já está entrando aqui, mas acho que a gente já pode chamar também o William Habermann para conversar com a gente. Daqui a pouco a gente começa aqui também. A hora que a Vivi entrar, a gente convida ela para estar conosco, tá bom? Vou chamar aqui o William. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcela. Bom dia, Alessa. Bom dia a todo mundo que está conosco nessa live. Bom dia, William. Bom dia, gente. Tudo bem? Tirar o som do Tudo bem. Bom dia, William. Bom dia, Jackson. O William penteou o cabelo para participar da live. Cortei ontem justamente para te ver, Juca. Tudo bem. Juca, Dia Nacional da Cultura, e aí? É dia de comemorar? É dia de protestar? É dia do que hoje? Olha, a música que Gilberto Gil fez para o filme Quilombo tem um trecho da letra que diz: a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Ao mesmo tempo que não temos nada a comemorar nesse momento tão tenebroso que a cultura está vivendo no Brasil, nós temos que celebrar a resistência de praticamente toda a área cultural brasileira. Nós temos que celebrar a capacidade de antever um futuro melhor. O golpe que foi dado na presidenta Dilma, que na verdade foi um golpe contra o Brasil, contra a democracia brasileira, está chegando a um nível de impasse que certamente recuperaremos o processo democrático com a eleição do próximo ano. Então, tenho que comemorar no sentido desse processo de luta, de resistência e de construção do futuro. Tudo bem. Guilherme, o Instituto Cultura e Democracia está aí botando a cara para fora, tocando alguns projetos, e semana que vem tem esse desafio incrível aí do Seminário Cultura e Democracia, que toca junto com a Fundação Frederic Ebert, aqui representada pelo William, com a Fundação Perseu Abramo, que daqui a pouco vai estar aqui conosco a Vivian, e uma série de convidados incríveis. Fala como é que é começar um seminário 3 dias depois do Dia Nacional da Cultura. Legal. Oi, João. Oi, Juca. Oi, William. Tudo bem? Bom dia. Oi, Vivi, que deve estar entrando aí. Eu acho que é fundamental que a gente esteja fazendo agora esse seminário. Um seminário que está sendo proposto por essas 3 organizações, que está sendo feito com a curadoria do Juca. Eu acho que a gente tem, nesse momento, que discutir bastante a relação entre esses 2 conceitos, entre a cultura e a democracia. O instituto que a gente está colocando na rua agora tem justamente essa missão de aprofundar o debate a respeito dessa conexão, a respeito de como a cultura contribui para o desenvolvimento democrático, como ela serve de ofertório de valores para a consolidação de uma democracia saudável, e como hoje a gente tem que fazer esse debate, inevitavelmente, no contexto brasileiro, que é um contexto muito difícil para a cultura, né? É um contexto de desmonte institucional, é um contexto de perseguição contra o setor artístico, é um contexto de violação das liberdades artísticas,
é um contexto de uma agenda autoritária baseada num argumento moral, né, que coloca a cultura como inimiga, de alguma forma, do Estado, do governo brasileiro. Então, é muito importante que a gente coloque o debate da democracia nessa plataforma cultural, né, nessa plataforma que pretende justamente aprofundar quais são os valores que sustentam uma democracia contemporânea. Então, é muito legal, parabéns para todo mundo que está organizando, está envolvido. A gente está muito feliz de começar o Instituto com esse seminário e eu acho que é um momento muito importante de mobilizar os diversos setores artísticos e culturais em torno dessa pauta, que é uma pauta intestina da gestão cultural, dos direitos culturais, mas é uma pauta mais ampla e mais estratégica de recuperação da saúde democrática brasileira. Bom dia para todo mundo. Posso fazer um pequeno comentário? Pode. Deixa eu só dar uma saudação aqui para Carol Gutierrez, para o Adriano De Angelis, que está na construção desse seminário desde o começo, com um papel central aí para o seminário acontecer, para a Elaine Salas, para a Alessia, que eu já falei, para a Priscila, para a Kátia, para a Giovana, para a Ceci, para a Bia Maria de Jesus, para a Holanda Cavalcante, Ana Paula da Silva, Miguel Pacífico, Jackson, Léo Hernandes e para a Patrícia Reis, para a gente saudar quem está aqui conosco. Diga lá, Juca, e logo eu quero ouvir o William também, porque a Frederica Ebert mergulhou nisso desde o começo também. Vai lá, Juca. Ontem, dia 4 de novembro, é o Dia Nacional das Favelas. Então, é importante a gente associar esse Dia Nacional da Favela com o Dia Nacional da Cultura, porque um dos grandes objetivos do Estado Democrático é democratizar o acesso à cultura, o acesso pleno, ou seja, bibliotecas, centros culturais, cinemas, políticas de fomento e incentivo à cultura que é produzida pelos segmentos populares do país. Era isso que eu queria lembrar, senhor. Maravilha, Juca. William, Frederic Ebert tem um enorme empenho na defesa da democracia e desde o começo abraçou esse projeto e ajudou a pensá-lo junto, a botá-lo de pé. Fala um pouco para nós, por quê? Por que isso interessa a FES? Bom dia, gente. Bom dia, Juca, Guilherme, João. Bom, eu acho que primeiro agradecer também o espaço aqui, agradecer todo mundo que está envolvido com o processo, que de fato está sendo um processo coletivo muito bonito, muita gente por trás, muita gente preocupada com a construção desses seminários, e é uma honra muito grande também estar podendo construir junto ao lado do Juca, essa grande liderança das políticas culturais que o Brasil hoje pôde acompanhar, mas que infelizmente muitas delas também estão sendo totalmente destruídas, né? Mas acho que principalmente para a gente já vem aqui atuando no Brasil há mais de 40 anos, mas a gente percebeu que não era possível continuar ou não poderíamos somente pautar a nossa agenda sem discutir de fato a centralidade da cultura para todo esse processo, né? A FES não vem de um processo onde a cultura é um tema tão forte, mas eu acho que esse processo que a gente está iniciando sempre foi, claro, dentro de outras demandas, mas não numa centralidade como está sendo com esse projeto, com esse processo. E em várias conversas, em todo o processo que a gente está construindo juntos, cada vez mais a gente percebe que é impossível a gente continuar um processo de fortalecimento e, na verdade, de reconstrução da democracia sem levar em consideração e sem colocar na centralidade a cultura e todas as suas especificidades, todas as suas questões que perpassam a cultura, perpassam a democracia, perpassam a nossa sociedade, economia e o nosso corpo também, né? Então, para a gente está sendo um processo, de muito aprendizado, por um lado, mas dois, também de repensar a importância desse tema e a importância desse processo para os tempos que já passaram, mas para os tempos que vêm aqui para frente, que não serão fáceis. Mas se a gente conseguir consolidar um espaço como esse, de como o Juca fala, né, de argamassa, onde a gente consiga juntar a cultura, a democracia, as especificidades pessoais, sociais de cada uma, a gente vai ter, de fato, um processo muito mais positivo para o futuro. Eu acho que esse processo que a gente está iniciando tem muito esse papel, né? Maravilha, William. Eu sei que a Vivian Farias já está conosco aqui, já está acompanhando a live, daqui a pouco vai ser convidada, convocada aqui para falar um pouco da perspectiva da Fundação Perseu Abramo, que também desde o começo abraçou o projeto. Mas queria ouvir um pouco de você, Guilherme. Nós estamos num momento em que, ao mesmo tempo, é preciso
denunciar o que está acontecendo e o desmonte da cultura, que já vem desde 2016, na verdade, e foi acelerando, digamos assim, piorando no cenário, a partir da piora também do cenário político, mas também conseguir pensar para o futuro, né? Conseguir ter esperança e trazer um otimismo na nossa ação e formular o que seria um olhar de futuro aí para políticas culturais democráticas. E acho que o seminário vem muito com essa pegada de, ao mesmo tempo, carregar na análise do que está acontecendo, mas projetar esperança para o futuro. De onde vem essa esperança aqui? De onde que a gente pode tirá-la? Eu acho que a esperança vem dos ativos que estão na própria cultura brasileira. Eu acho que uma das grandes diferenças que a gente pode ter, diferenças no bom sentido, de singularização, né, da cultura brasileira com relação a várias outras, é a nossa capacidade de ter na diversidade a grande frente de construção e de ter uma resiliência que faz com que o setor cultural se mantenha resistente, apesar das circunstâncias, e consiga se organizar mantendo as suas peculiaridades, as suas especificidades, a sua beleza de reconstrução, né? Eu acho que tem uma beleza nessa reconstrução aí. Eu acho que a gente tem uma missão fundamental de recuperar muito do legado das políticas públicas de cultura que foram estruturadas. Eu acho que a gente teve uma experiência fundamental em que o Estado assumiu a sua missão constitucional, né, de elaborar política pública no campo da cultura, algo que não era trivial, algo que a gente passou o século no Brasil, o século XX, sem ter a presença desse Estado como um ente importante de construção das políticas públicas. A gente viu recentemente a perda desse papel do Estado, e a gente precisa, com muita intensidade, recuperar esse papel e projetar um novo ciclo de política pública de cultura, afirmando a cultura como direito, afirmando a cultura como um ativo de desenvolvimento econômico sustentável, afirmando a cultura como uma ferramenta indispensável para a preservação do meio ambiente, afirmando a cultura como um elemento inevitável de construção de cidades mais afetivas, cidades mais democráticas, cidades que possam ser ocupadas, e colocando a cultura no centro de um debate racial importante, identitário, um debate que vai agregar todas essas manifestações. Então, acho que é essa a perspectiva que nos move. É uma perspectiva de resistência, de recuperação, mas de reconstrução também. Maravilha, Guilherme. Sei que o Guilherme vai dar espaço justamente para a entrada da Vivian Farias. Então, a gente fez questão de que ele pudesse estar aqui neste começo para poder deixar esses recados absolutamente fundamentais. Te agradecer, Guilherme, pela disponibilidade e estaremos juntos aí a partir da semana que vem. Abraço, João, abraço, Juca, abraço, William, Vivi, bem-vinda, muito bom estar com você aqui. Abraço para todo mundo que está aí conosco e vamos ao seminário. Até mais. Maravilha, Guilherme. Guilherme, diretor do Instituto Cultura e Democracia. Vou tirá-lo aqui, data máxima vênia, Guilherme já que é advogado, e vamos chamar já de imediato a Vivian Farias, que é vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, para entrar conosco. Então, enquanto a Vivi entra, William, eu queria um pouco também te ouvir sobre o que vocês estão esperando. Essa aqui é a primeira fase. Bem-vinda, Vivi. Bem-vinda, Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, pernambucana, certo, Vivian? Pernambucana. Certo. E ativista de vários campos relevantes aí dentro dessa discussão da democracia e muito atenta às questões da cultura. Deixa então, William, vamos passar direto para a Vivian, queria ouvi-la. Vivian, assim, a Fundação Perseu Abramo tem tentado discutir, olhar para esses temas da democracia já desde a sua fundação e acho que tem uma conexão muito forte e pujante também com esse tema da cultura. Fala como é que a Fundação entra nessa história da cultura e democracia, pensando nos seminários e comemorando hoje o Dia Nacional da Cultura. Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar com vocês. Chega a dar uma dorzinha no coração, porque não abraçá-los, né? Esse abraço virtual. Quero saudar aqui esse grande amigo, que é o companheiro William,
que é um parceiro excepcional da nossa fundação, a Fundação Friedrich Ebert, que tem essa relação de irmandade com a Fundação Perseu Abramo. O João, que é um querido, né? Que eu acho, sabe, Juca, eu olhava muito assim, os meninos do Juca. É uma geração de talentos e é uma geração de compromisso com a cultura, né? Quando eu vejo o Guilherme, quando eu vejo o João, o Adriano, a gente pensa de como essa competência geracional ela também é importante, né? Da gente construir essa teia de olhares e de saberes. E dessa figura excepcional, né, gente? Que além de pai de uma grande amiga minha, esse gestor esplendoroso que é o companheiro Juca Ferreira. Então, a Fundação Perseu Abramo, João, a gente tem trabalhado e nos questionado muito. Eu queria destacar aqui o papel do nosso Reconexão Periferias, que a gente começou a estudar, né, a linguagem e o movimento. Durante muito tempo foi se falado como uma retórica verdadeira de que a esquerda saiu da periferia, que a esquerda não ouve mais a periferia. Então, que esquerda é essa, né? Uma esquerda elitizada, é uma esquerda que está bebendo de que fonte? Então, é necessário, não naquela lógica da autocrítica, mas, sobretudo, da disputa desses próximos 200 anos de república. Acho que esse é o sentimento que a gente chega aqui. O governo Bolsonaro começou as comemorações dos 200 anos de república. Eu acho, Juca, que esse seminário são as nossas comemorações desses 200 anos de república. Foram 200 anos de república marcados de golpes, marcados por ditaduras, matematicamente mais tempo de ditadura do que de exercício de democracia plena, isso é algo gravíssimo, e a disputa da cultura não só enquanto o fazer artístico, mas da cultura enquanto a sociabilidade, enquanto os valores, enquanto as nossas ancestralidades. Eu queria dizer que eu estou apaixonada por essa programação. Já deixo aqui, vocês podem stalkear, viu, minha gente? Mas vai ter questão indígena, sustentabilidade, ciência, enfim, acho que e esse seminário e a mesa de abertura, né, com a Marilena, que traz esse debate sobre a crise, a transformação e essa disputa dessa valoração de forma diferenciada. Eu já botei meu sininho aqui para apitar, já digo para todo mundo colocar também, para que diariamente a gente consiga aprender cada vez mais, não só sobre o passado, mas sobretudo para a gente intervir na atual conjuntura que precisa tanto da gente. Maravilha, Vivian. Vamos falar então um pouquinho mais do seminário, o que vai ser, falar um pouquinho das mesas. A Vivian deu uma boa chamada aqui, um teaser animador, mas seria legal escutar aqui, Juca, como é que foi pensar essas mesas, por que esse formato? Nós vamos ter então mesas todas as manhãs, não é isso? Durante 2 semanas nessa primeira fase, fora o feriado do dia 15, porque ninguém é de ferro. Sábado mas e nós domingo temos também então não. 8. Oi? Sábado e domingo também não. Sábado e domingo também não. Estamos dando direito às famílias e aos encontros de amigos que começam a reacontecer agora. O tempo ósseo criativo também. João, inclusive tem gente que fala que o PT não gosta de família, é o contrário. Esse campo aqui, não só o PT, como esse campo aqui, a gente gosta tanto de família que a gente gosta de qualquer tipo de família. Isso, exatamente. Então, para preservar, vamos perguntar para o pai da Dandara, eu gostei dessa citação também, Vivian, como é que foi pensar essa programação e o que está pensado aí para as próximas 2 semanas? João, não zoe comigo não, mas porque no futuro, daqui a uns anos, você vai ser chamado de pai dos seus filhos. Essa inversão acontece naturalmente. Olha, isso é indicador de sucesso, né, Juca? Hein? Claro! Dos filhos. Tenho o maior orgulho dos meus 3 filhos. O pequeno, de 10 anos, acabou de fazer um filme. Ele é um exercício de linguagem. Eu nem sabia que ele sabia, eu não sei, mas ele pegou um programa que possibilita editar imagens. Eu fiquei bobo. Eu só não mandei mensagem para todo mundo porque eu ia revelar meu lado bobo com muita facilidade.
Pai é assim. Eu acho que tem que desmistificar isso e que tem que revelar esse lado aí, viu? Vamos problematizar essa paternagem. Vambora, é claro. Pai é parte. Maravilhoso. Deixa eu dizer, o seminário tem uma importância grande, porque, na verdade, esse governo medíocre, ignorante, de extrema-direita, reacionário, impõe ao país uma agenda absolutamente inútil, que não produz, é infértil, é estéril. Se a gente ficar a vida toda discutindo o que eles propõem, a gente não vai a canto nenhum. Eles estão demolindo o país, estão demolindo o Estado brasileiro, estão demolindo as políticas públicas, estão atacando os direitos sociais, estão atacando a cultura, a educação, a ciência. Nós estamos vivendo um processo de demolição. Isso é guerra híbrida. Estão querendo enfraquecer o país para que o Brasil não cumpra a sua missão de ser um grande player internacional e internamente manter essa estrutura injusta que nós temos, desigual, que é uma herança da escravidão e do colonialismo e que a gente precisa, como Vivian disse, superar imediatamente. Esse seminário olha para o futuro, no sentido da superação. Então, a cultura é central. Nós temos que discutir valores, visão de mundo, sensibilidade, comportamento. Não dá para preservar o meio ambiente se nós não mudarmos o comportamento coletivo e individual. Então, é preciso que a cultura venha para o centro das políticas emancipatórias do país. Então, em vez de estar discutindo as bobagens que Bolsonaro propõe, nós temos que estar discutindo, a última dele foi esse título que ele se consagrou de autoridade científica. Realmente é quase uma piada isso. Isso, se Stanislau Ponte Preta fosse vivo, ele incluiria naquela lista que ele fez das bobagens do país. Pois bem, o programa reflete um conceito ampliado de cultura. Cultura é arte, cultura é comportamento, cultura são valores, cultura é visão de mundo, e a cultura tem uma intersetorialidade, tem uma conexão com todas as dimensões da vida humana. Cultura faz parte da educação, cultura faz parte da consolidação de um Estado democrático, de uma sociedade que uns respeita aos outros. Cultura faz parte da plena realização da condição humana de cada brasileiro e brasileira. Então, o debate, e esse é o primeiro seminário, nós vamos fazer uma série, nós estamos inaugurando um caminho de discussão. Nós vamos discutir todos os aspectos que são relevantes para os seres humanos, para os brasileiros e brasileiras. Aí já tem educação, como Vivian disse, já tem uma primeira abordagem da questão da desigualdade racial no país. Aí já tem uma discussão dos direitos dos povos indígenas, direito à singularidade, ao território, falado pelos próprios indígenas. Nós já temos aí a questão da religiosidade, da vida na periferia e os desafios que... Então, nós vamos, com esse seminário, construindo um processo de reflexão, de encontro. Cabe todo mundo que tem a democracia como referência. Todo mundo, o espectro mais ampliado da democracia, cabe vir para esse debate. Eu sonho em botar um dia nesse seminário, nos próximos, Fernando Henrique, Lula, todos os representantes de tendências políticas do país, para discutir como veem a democracia e como podem contribuir no sentido de consolidar uma base de que no futuro nós não tenhamos mais golpes de Estado, intentonas, inviabilização de governos legalmente eleitos, como foi feito com a presidenta Dilma. Preciso consolidar a vida democrática. O Brasil interrompendo periodicamente a democracia não vai para canto nenhum, porque quando a gente recomeça do zero. Imagine a dificuldade do próximo governo para reconstituir o que esses idiotas estão destruindo nesse momento, no nível do Estado, no nível de direitos, no nível de relações sociais, no nível de respeito a áreas e dimensões da sociedade como é a cultura e outras. Então, é preciso garantir uma estabilidade democrática e uma capacidade de evoluir dentro da própria democracia. Então, o seminário articula a importância da cultura para essa construção.
mas vai sem um pudor a todas essas dimensões da vida social para que a gente possa, de fato, ir ajudando a constituir no país uma ideia de democracia, de justiça social e de sustentabilidade. Deixa eu puxar o William aqui para fazer um debate internacional também, William. Vamos olhar para essa questão aqui com um zoom out. A Alemanha tem também investimentos fortes em cultura e agora, recentemente, a ASPD, né, que é o Partido Social Democrata alemão, com quem a FES tem relação direta, foi o mais votado nas eleições alemãs. Estão tentando constituir agora a coalizão para formar um governo. Tem cultura nessa conversa lá também? Como é que vocês estão acompanhando esse debate e de que maneira a cultura entra e atravessa, a partir de uma cultura, vamos dizer assim, totalmente diferente que a cultura alemã, mas também um país muito preocupado com as formas de expressão cultural e com a diversidade cultural como valor, né? Bom, pegou um ponto aí que eu não sou especialista, mas a gente tem acompanhado um pouco, acompanhado bastante como estão sendo o processo ali de consolidação do novo governo, mas eu acho que eu gostaria de fazer um vínculo, principalmente pensando em fazer um paralelo com o que a gente vive hoje no Brasil, com o que foi o papel da Alemanha no pós-Segunda Guerra e também no pós-processo, o que foi a tentativa, não, o efeito que a Alemanha conseguiu consolidar na sociedade de realmente trabalhar o que foi o nazismo, o período do nazismo durante a Alemanha e como eles se construíram também os espaços que foram destruídos durante a guerra em espaços culturais, né? Grandes espaços da Alemanha que eram indústrias ou que foram destruídos pela guerra, hoje se constituíram como espaços de sociabilidade, espaços de cultura, espaços que a cidade e as áreas e as regiões ali, elas estão focadas nesse espaço, nesse ambiente, né? E eu vejo um paralelo muito grande com o desafio que a gente vive no Brasil hoje, né? A gente passou, durante esses 200 anos de república, mas esse pouquíssimo tempo que temos de fato uma democracia, a gente não conseguiu de fato discutir o que foi o período dos golpes, o período da ditadura, o período das profundas e extremas violências que a gente passou na sociedade. Então, acho que esse é um vínculo muito interessante para a gente conseguir trabalhar desde a ótica da ação alemã sobre a reconstrução do passado, o pensar o presente e almejar um futuro mais humano e que traga, de fato, o que foi o nosso passado, mas que, de fato, traga um futuro mais diverso e mais representativo também. Eu acho que isso a gente precisa fazer aqui no Brasil, de fato conseguir dialogar com o que foi esses nossos processos de golpe e de ditaduras que a gente teve, para consolidar, para que a sociedade, eu que sou um jovem que nasci num período totalmente diferente do que os meus pais, do que Juca, que não de fato vivenciei isso, eu leio, eu escuto, eu aprendo muito com vocês, mas eu acho que a sociedade como um todo ainda não tem internalizado o que de fato foram os processos. Acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Como a gente consegue olhar o passado, explicar o que foi esse processo e dizer, bom, isso não é o que queremos no nosso futuro, né? Então, acho que é um pouco o que eu consigo trazer, analisando esse processo histórico que a Alemanha teve de reconhecimento, de fortalecimento da cultura e também de reconhecimento do passado. Bastante triste também da Alemanha nesse sentido, né? Deixa eu saudar também o Daniel Castro, que está aqui. Daniel, incrível dedicação à construção desde o zero do programa dos Pontos de Cultura. Regina Moura, Paloma Mata Machado, Vicky Helenise, que é minha... Como é que chama xará de sobrenome? A gente teve que explicar... Ela é Caldeira Brant também, a gente teve que explicar no governo que não existia nepotismo. Eu falei, olha, lamento dizer que esse sobrenome existe há uns 350 anos no Brasil, cheio de problema de dívida na família, mas assim, é só primo de 10º grau, não vale... Não, obrigado. Não vale... Obrigado por avisar, eu achei que a familiaridade era mais próxima quando vi os sobrenomes também. Enfim, vamos falar um pouquinho do seminário, né? O seminário, então, ele vai ter mesas todas as manhãs, a programação está aqui no perfil do Seminário Cultura e Democracia, está também no perfil do Instituto, a FES e a Fundação Perseu Abramo também divulgando, está no site culturaedemocracia.com.br. A transmissão vai ser pelo YouTube, certo, William? Isso, vai ser pelo YouTube da Fundação Perseu Abramo, mas a gente vai ter essas transmissões nos YouTubes dos Seminários Cultura e Democracia, da Fundação Friedrich Ebert Brasil e da Mídia Ninja também. A gente vai ter a retransmissão de todos os seminários da manhã
na parte da noite pela TV Fórum. Então a gente conseguiu consolidar aí uma rede de retransmissões muito, muito importante que de fato vai conseguir dar uma vazão bastante necessária para esses debates, né? Não sei, Juca, se esqueci algum ponto. Quem foi, Juca? O blog do Nassif vai transmitir também. O blog do Nassif também. E teremos também na parte da Teremos tarde... Cultura e Democracia, uma rede para transmitir, para ampliar o acesso. Pior de tudo é encher de gente e se nós tivermos só um link de contato. Maravilha. Isso significa que você pode escolher... O seminário vai te cercar em todos os lados, você vai escolher o canal que você vai assistir, mas assista e esteja presente, participe. Nossa ideia também é que essa conversa que vai acontecer durante as manhãs renda e repercuta aí durante as tardes e que a gente tenha condição de pensar essas 2 primeiras semanas como pontapé inicial, né, Juca? O Juca estava falando da fase 2 e 3, quer falar um pouco, repetir isso, acho que vale a pena para quem entrou agora. Essas 2 semanas agora, de 8 a 19, é a primeira fase, não é isso, Juca? Quem tiver contato com a comunicação do seminário vai ver que seminários, no plural, Cultura e Democracia. Porque essa é a primeira edição, é mais geral, é dar uma ideia da complexidade e da amplitude do tema da democracia e da sua relação com a cultura. Então, esse é o primeiro momento. Vai vir um segundo momento, possivelmente em março, nós estamos definindo a data, que é o segundo... Olá, olá, olá! Estávamos num vídeo ao vivo e que caiu, estamos de volta. Vamos convidar todo mundo que estava ao vivo aqui para entrar de novo. Vamos ver se a gente consegue recuperar a conexão aqui e voltar com os nossos convidados. Juca Ferreira, William Haberman, Vivian Farias, vice-presidente da... Tivemos um problema de conexão aqui. E estamos reconectando na live que a gente estava. Estou vendo aqui, de novo, bem-vindo, William. Vou chamar o Juca aqui, novamente. Juca Ferreira sendo chamado novamente a participar. Perrengues virtuais em tempos de pandemia. Agradecemos e pedimos desculpas aos que estavam nos acompanhando. A gente teve uma queda aqui na conexão, e justamente por ser a minha conexão, que a conexão está puxando a live caiu, ficou congelada, parecia que ia voltar e não voltava. Juca, você estava falando, há poucos nós estamos recuperando a turma aqui que estava acompanhando, já estamos com metade dos participantes que estavam acompanhando, daqui a pouco entra a Vivian de novo, mas você vinha falando... acho que era quando você estava falando que a live interrompeu, né? E falando sobre a questão das próximas, olhando para março e olhando para as próximas etapas. É isso. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. A minha imagem é que ainda está como se eu estivesse entrando ainda. Está tudo bem aqui, a gente vê bem. Então, vou seguir. Esse seminário pode ter uma importância grande, pode contribuir, primeiro, para aglutinar todo o campo democrático. É preciso discutir o processo de formação de uma frente democrática popular no Brasil está em pleno caminho. Há um processo de identificação pela base social de que é necessário isolar a extrema-direita, vencer as próximas eleições e retomar um caminho de desenvolvimento com justiça social, democracia e sustentabilidade. Mas, para que isso seja realizado com fôlego, é preciso construir um programa complexo. Esse seminário procura contribuir para uma reflexão, primeiro, sobre a importância da cultura. É preciso considerar a cultura como um direito, como está na Carta dos Direitos Humanos da ONU. Cultura é um direito e como um componente importante da vida social e um elemento central da luta emancipatória do povo brasileiro. Então, o seminário vai refletir sobre tudo isso. Eu estava falando de que nós vamos começar o seminário antes da primeira mesa. Eu tenho o maior orgulho de dizer que Marilena Chaui vai abrir a primeira mesa, uma filósofa que tem uma relação muito próxima com a cultura, já foi secretária de Cultura de São Paulo, fez um mandato excelente
na gestão da Erundina, mas no dia anterior, na manhã anterior, no dia 8, nós vamos ter a ministra da Cultura da Bolívia, que é indígena, e ela vai falar sobre os direitos dos povos originários nas Américas e que é preciso pensar nossas democracias incorporando os direitos a território e a singularidade dos povos indígenas. Depois nós vamos ter um amigo do Brasil, Domênico De Masi. Há muito tempo que Domênico De Masi diz que o seu otimismo, em parte, está baseada na imagem que o Brasil passa das possibilidades de futuro. Mas, no momento, ele está decepcionado com tudo que vem do Brasil nesse momento, desde a eleição do Bolsonaro. Então, é uma fala de uma pessoa que acompanha o Brasil. Então, nós vamos abrir com a ministra da Cultura da Bolívia e com Domênico De Masi. E, no dia 9, a primeira mesa, nós vamos ter Marilena Chauí, Tássio Genro e o presidente da Sociedade pelo Progresso da Ciência. Então, nós vamos ter, e como disse William, a ciência também está sendo atacada nesse governo obscurantista e retrógrado. A ciência, a educação, as universidades brasileiras. Faltando 5 minutos para eu entrar nessa conversa, recebi uma mensagem de um professor da UFRJ dizendo: Juca, estão tentando privatizar o UFRJ e vender parte do seu patrimônio. Por favor, fale que isso faz parte da luta cultural pela afirmação de um Brasil moderno no século XXI. A UFRJ é uma das principais universidades do Brasil. Eles estão atacando por todos os lados. Eles querem demolir o Brasil. Então, essa discussão sobre cultura é central para a formação de um pensamento plural, de um conjunto de forças políticas, tendências ideológicas, da área cultural e de outros setores. Nós vamos ter vários líderes de lutas sociais falando no seminário, vamos ter intelectuais orgânicos desses movimentos. Então, a ideia é que é preciso ouvir a todos e constituir um campo comum, democrático, e que pense a sustentabilidade, a justiça social e a democracia no Brasil. Maravilha. Vivi, você acompanha muito esses temas todos também, de ciência, tecnologia, educação. Enfim, você tem um olhar que é ao mesmo tempo de uma militante que olha o todo, mas também consegue olhar muito bem essas partes. Fala pra gente, assim, o que está pegando hoje? O que você sente? Onde você está vendo os maiores ataques? Como é que está esse processo de resistência? Como é que quem está indignado e sufocado pode atuar contra esses abusos e, enfim, essa política extremista do governo Bolsonaro? Bem, João, essa questão é uma questão muito tácita para a gente, né? A gente vive fazendo curso sobre guerra híbrida, sobre ciência, sobre algoritmo, mas tem algo que é fulcral, que é estruturante, que é esse pensar, inclusive, da saúde mental e de como é que esse processo de uberização, eu gosto muito dessas análises da sociologia contemporânea, que versam que o modelo do trabalho, né, essa precarização uberizada, que é relações rápidas, relações líquidas, sem direitos, com flexibilização, até neoescravizações, né, elas trazem também para a sociabilidade, não é só sobre trabalho. A gente pensa que o capital, as curvas cíclicas do capitalismo, eles disputam também a nossa cultura, disputam a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de amar, a nossa forma de agir. Então, em tempos de aplicativos modernos, né, onde matches e não matches, eu falo muito assim de uma campanha nacional que eu lancei um tempo atrás, que a campanha é Adote um Bolsominion. A grosso modo, a maravilhosa pesquisa da Fundação Friedrich Ebert, dirigida pela maravilhosa Esther Solano, nos traz que o Brasil está dividido em 3 terços. Um terço progressista, um terço conservador, que é um pouquinho maior do que um terço progressista, e um terço disputável. É muito importante a gente entender que as pessoas foram enganadas
foram enganadas pelos processos midiáticos que falavam de corrupções, que falavam que inventaram um personagem do Lula, foram enganadas por uma pauta de conservadorismo. Gente, muita atenção nisso, assim. Como a direita no Brasil não é correta, como ela não é... Porque eu vejo a direita na Alemanha, a direita nos Estados Unidos, o William pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eles são sinceros. Eles dizem, olha, nós queremos menos Estado. Nós queremos um Estado mais privatista, nós queremos menos saúde, menos educação pública, porque a gente acredita no mercado. No Brasil não existe isso. Eles usam uma pauta conservadora nos costumes para imputar o neoliberalismo na agenda econômica. Então, para a gente que está do lado certo da história, que está do lado da democracia, que está do lado da garantia dos direitos, que está do lado das reparações constitucionalistas, a gente precisa, gente, se organizar. Mas não se organizar dessa forma quase bucólica que a gente se organizava antes, de reunião de 3 minutos conclua. A gente tem feito um trabalho muito bacana na formação política do PT, que é tentar trazer uma formação que não seja chata. Engraçado que a gente falava isso, Juca, e um monte de gente olhava pra gente assim, porque... Ai, meu Deus, caiu, foi tudo aqui. Era só pra ver se vocês estavam prestando atenção. Muita gente que utiliza a toga formativa. Eu escrevi um artigo bem interessante sobre isso, que é, dentro do judiciário, o talar, que é aquela roupa de juiz, coloca uma toga formativa, coloca uma toga que ela dá uma autoridade. Então, por que que dentro da esquerda a gente não pode aprender com o slam, a gente não pode aprender com hip hop, a gente não pode aprender com... Sabe, não é só de ler Bourdieu, Dostoiévski, Tchaikovsky, que a gente vai fazer uma cultura política bacana, mas sim de beber na fonte da periferia. E eu achei lindo o desenho que o seminário colocou. Quero parabenizar vocês de colocar o debate da religião, o debate da cultura, o debate da democracia como estruturantes de uma vida, inclusive, que não versa só sobre essa vida da gente que é viciado na política. Pra gente parece ser muito estranho. João, você torce pra que time? Eu sou corintiano. Você já imaginou você ter no seu guarda-roupa uma camisa do Palmeiras e do São Paulo e você meio que ficar na dúvida de qual camisa você vai vestir? Não diga isso, que Varela vai dar uma camisa de Eu nunca imaginei, embora eu esteja aqui de verde com fundo amarelo, para trazer... Gatilhos, enfim, gatilhos. Isso. Mas diga lá, e é sobre isso, gente. Nós que temos uma visão ontológica, quase dinossáurica, do lado certo da história, a gente acaba também sendo um pouco autoritário. O brasileiro, esses 30% disputáveis, eles têm no guarda-roupa uma camisa vermelha, uma camisa verde e amarela, uma camisa azul, uma camisa só amarela. Esses símbolos e a boa política está em disputa. A gente está muito bem, agora não tem nada ganho, não tem nada fácil, porque é uma disputa é uma disputa que ela é, ao mesmo tempo, as fake news e o jogo baixo, ela também é uma disputa de valores. Né? Também é uma disputa da vida real das pessoas. Então, eu acho que, em vez de vestir togas, a gente tinha que calçar muito chinelo ou deixar o pé na areia mesmo para aprender com quem mais tem a nos ensinar, que é o povo brasileiro. Acho que esse é o verdadeiro saber. Acho que a gente completou agora o centenário de Paulo Freire, então é sempre bom da gente lembrar que os diversos saberes, eles se formam numa teia e que vocês conseguiram com muita competência. Nem entendi porque você já estava pedindo desculpa. Achei que é porque os gigantes são assim, né? Esses gigantes já começam, né, William? Esses gestores maravilhosos, quando são muito gigantes, eles já começam preocupados em atender e a entregar um bom trabalho. E eu tenho certeza que o seminário vai ser muito lindo. E já estou ansiosa para ver os próximos, assim. Já estou na vibe de mal começou, nem quero que acabe. Maravilha, Vivian. Nós estamos caminhando aqui para a parte final. Eu queria
ouvir ainda o William e o Juca, mas antes de tudo pedir para quem está nos assistindo para divulgar o seminário, para mandar para os amigos que acham que podem se interessar. Tem card, tem site, tem perfil no Instagram, manda no YouTube, tem, assim, por onde você andar vai ter. E a gente até teve um questionamento assim, pessoal, mas essa live vai ser só no Instagram? Bom, o Instagram é esse negócio aqui que tranca a gente aqui dentro. Então, essa live é só no Instagram, mas o seminário é no YouTube, que também tem seus problemas, mas não tranca a gente ali dentro, e aí vai ser em 4, 5 canais, como o Juca e o William já falaram. Então, queria aqui caminhar para essa parte final, William, te escutando um pouco de perspectivas mesmo, assim, outras agendas que a FE esteja também trabalhando, ou perspectivas nessa relação de cultura e democracia, já pensando aí no ano que vem e nos desdobramentos do seminário. João, acho que só um ponto antes, acho que de uma coisa que a Vivi trouxe, que acho que é muito importante, que é justamente a gente tentar tirar essa nossa visão eurocêntrica, não uma crítica, claro, à instituição a qual eu trabalho, mas principalmente no sentido de colocar à frente todas as produções, tudo que o nosso povo e a nossa sociedade produz aqui dentro, né? Os povos originários, os povos negros, os povos de periferia. A gente precisa, de fato, colocar o pé no chão, né? Andar descalço mesmo, e escutar, trazer para dentro todos os tipos de visões, de formas de se fazer política também, né? Então, isso é muito importante. Para a gente, acho que um ponto de muita preocupação, claro, sempre foi, sempre é e sempre vai ser no fortalecimento, na reconstrução nesse momento da democracia. Isso perpassa diversas frentes, né? Mas dentro disso a gente tem duas agendas muito fortes, três, na verdade, que a gente tem atuado, que discutem também essa questão de democracia, que é o papel dos feminismos e da agenda de gênero, né, e da necessidade da participação das mulheres, da discussão sobre os cuidados e da real participação das mulheres nos espaços e que possam conseguir, de fato, atuar nesse sistema patriarcal que a gente vive. Na diminuição das desigualdades, sejam elas raciais, econômicas, sociais, e também no fortalecimento do sindicalismo e do trabalho no Brasil, né? A gente está vendo também com muita preocupação os próximos passos que a nossa democracia está dando, mas a gente sabe que a gente tem muita gente por trás aqui, muita gente batalhando para que essa democracia continue e se fortaleça e, de fato, seja mais plural e mais inclusiva, né? E aí eu acho que fechando também, acho que minha fala, duas coisas, né? Uma amiga minha comentou há pouco aqui, que eu achei muito bonito, que ela colocou que pela cultura atingimos a existência como um todo. Eu queria também fazer uma aspas aqui do artigo que o Nexo postou hoje, Juca, que eu acho que é muito o que a gente espera daqui para frente com esse processo, né? Aqui ele fala para a gente que a cultura deve nos guiar e inspirar, que ela agrega valores, possibilita uma visão generosa do mundo e da humanidade. Promove diálogo, conhecimento e lucidez. A cultura é a nossa porta de entrada no século XXI. Nossa melhor oportunidade de desenvolvimento sustentável e de inclusão soberana do Brasil e no mundo. E quando a gente começou a conversar lá, Juca, desde o começo eu já fiquei um pouco pensando muito no que foi o período da Semana de Arte Moderna e o que foi o papel, né, de 1922 para a cultura e para a sociedade no Brasil, né? Eu espero que, de fato, a gente consiga fazer aqui um movimento antropofágico também, que a gente consiga subverter esse processo conservador, esse processo de retrocesso que a gente está vivendo e que a gente consiga almejar um futuro mais plural, mais inclusivo, com a participação efetiva de mulheres, da população negra, dos indígenas, porque sem isso, de fato, a gente não tem democracia. E acho que é difícil a gente falar que a gente tem democracia no Brasil, porque a gente não consegue ver essa representatividade nos espaços de poder e a gente não consegue ver também, ainda que a cultura resista, a casta ou a elite brasileira, de uma certa maneira, ela ainda não reconhece e não aceita toda a cultura e toda a diversidade que a gente tem no nosso país. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Sei que muita coisa foi feita e sei que muita coisa ainda será feita daqui para frente para que a gente consiga fortalecer a democracia e colocar, né, a cultura como eixo central desse processo. Tenho certeza que os seminários vão conseguir iniciar, retomar ou que seja consagrar um processo de discussões sobre cultura e democracia. E a gente está muito animado, a gente agradece muito aqui pela Fundação Friedrich Ebert, pela oportunidade mesmo de construir junto contigo, Juca, junto com a Fundação Perseu Abramo, e aproveitar também para agradecer, porque a gente tem, eu falei ali no início, muita gente por trás disso, né? Então, Adriano, Carol, Juliano, Priscila, Larissa,
Helenise, tem muita gente por trás aqui que está construindo com a gente, não vou lembrar o nome de Marcela. todo mundo agora. Marcelo, Gabriel, João, Marcela. Marcela, exato, Marcela. Sua filha também entrou no jogo aqui, Juca, Dandara. Então, todo mundo que, de certa maneira, está atravessando e entrando junto com a gente nesse processo. Agradecer, porque sei que está sendo cansativo, mas está sendo muito bonito também ver como esse processo está crescendo e vai ser muito bonito. Então, obrigado. Maravilha, William. Antes de passar para o Juca para fazer o encerramento, queria também citar algumas pessoas que estão acompanhando. O William já falou da Carol e do Adriano, que estão mergulhados nisso. A Giovana Longo tem uma longa história de dedicação à cultura e trabalhou com a gente na Prefeitura de São Paulo. Carlos Paiva, Rodrigo Massuda, Paula Campos, Priscila Freire, Bia Penha, Paulo Carvalho, Ana D'Angelo, Cecília Silva, o Daniel Castro, que eu de novo cito como alguém a quem acho que a gente deve muito, a área de cidadania cultural deve muito. Beth Wagner, Regina Moura, teve comentários aqui, quem não viu, Regina trouxe contribuições, e acho que a gente vai ter só prenúncio de conversas muito boas que vão rolar aí na semana que vem. Juca, amarra pra gente. Beleza. A desenvoltura de João Brant, ele podia ser o nosso apresentador de todo o seminário, não? Segurança, Total. empatia, lucidez. É tímido, mas a gente corrige esse defeito. Olha, o seminário, quando eu peço desculpas por alguma falha, alguma insuficiência, é porque vão aparecer, é normal, é o primeiro, nós estamos abrindo o processo. Então, muita coisa será melhor no segundo. Nós vamos fazer um balanço e aprimorar tudo para que a gente vá crescendo e transformando esse espaço no espaço da sociedade brasileira. Cultura e democracia é um tema recorrente que vai estar permanentemente na sociedade, possibilitando que a gente vá amadurecendo. Eu concordo com quem disse que a cultura é um mecanismo de nos conectar com toda a vida. Por exemplo, nós estamos impactados pela destruição da Amazônia e de todos os nossos biomas, a natureza está sofrendo muito, como uma das vítimas desse processo de mediocrização do Brasil, porque já tínhamos atingido níveis de políticas públicas de cultura sob o comando das ministras da cultura que nós tivemos, muito importante, e dos ministros também. Então, a gente precisa recuperar isso. E esse impacto, na verdade, a gente tem que ter consciência de que só conseguiremos preservar o meio ambiente através de uma visão de mundo sustentável, de um comportamento e de uma nova sensibilidade. A cultura tem implicações em tudo e dialoga com todas as dimensões. Quando eu fui convidar o professor Beluso, que vai ser um dos palestrantes e um dos debatedores da mesa de cultura, economia e democracia, eu disse orgulhoso que a cultura tinha essa capacidade de colocar o enfrentamento de visões de mundo, de valores. Ele me escutou atentamente e disse: Juca, a economia também. A visão neoliberal ignora os seres humanos e reduz a economia à produção e circulação de mercadorias e de acumulação do capital financeiro. O resto que se exploda. Então, é preciso compreender de que na economia está uma das muitas chaves da consolidação de um novo ciclo democrático. Foi uma aula para mim, de uma forma sintética, mas, de qualquer jeito, a cultura, que muitas vezes narcisicamente chama para si a tarefa de construir uma nova visão de mundo, uma nova mentalidade, novos comportamentos no Brasil, tem que dividir isso com todas as áreas da vida social, com todas as áreas, e isso é que é importante. Então, quando nós estamos dialogando com a economia, com a antropologia, com a diplomacia, com tudo isso, nós estamos, na verdade, utilizando esse recurso que a cultura tem de se afinar e provocar processos semelhantes nas diversas áreas. Então, eu espero que as pessoas divulguem, assistam ao debate, comentem, participem,
porque vai ter uma importância, evidentemente, a importância de um seminário, mas vai ter uma importância na construção desse novo ciclo democrático no Brasil. Maravilha, Juca. Ó, vamos terminar com a pergunta que o Adriano deixa aqui. Estão perguntando se vai ter também bloco de carnaval com o tema cultura e democracia. Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar. No próximo. O próximo a gente vai concentrar no Brasil. Não há possibilidade de ver o Brasil sem compreender a importância cultural do carnaval. Então, olha, fevereiro é carnaval e seminário em março. O bloco de carnaval vai ser o processo de agitação para o segundo seminário. Nós tivemos aqui hoje, então, com o Juca, que é coordenador geral desses seminários, presidente do Instituto Cultura e Democracia, ex-ministro da Cultura, ativista de meio ambiente e de cultura desde que não era modinha, né, Juca, na década de 80. E tivemos com o William Habermas, coordenador de programas na Fundação Frederic Ebert, e com a Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, a quem agradecemos muitíssimo pelo apoio aí da FPA, da FES, para eles. Apoio não, no fundo mergulho. Apoio é quem só dá um pequeno apoio, mas construção desde o começo, como foi com a FES, como está sendo com a FPA, dá orgulho de construir junto, e acho que estamos muito ansiosos realmente para o que vem, semana que vem e na próxima. Assistam, divulguem. Muito obrigado a vocês todos por estarem conosco hoje. Beleza. Obrigado, gente. Bom te ver. Bom vê-los. Até, gente. Um abraço grande. Beijão para vocês e para todos que acompanharam. Todos e todas. Um abraço. Bem, até semana que vem. Até. Legal. Até.